E bom, nós vamos trabalhar hoje um assunto novo. Ele é um pouco, eu acho assim, um pouco longo. Eu geralmente trabalho esse assunto fazendo seminários, explico para os alunos o que eu gostaria que se trabalhasse. Como a gente está num momento diferente, pode ser até que se nós retornarmos, a gente retorne a essas tendências, né, pedagógicas no Brasil, porque elas são muito importantes. E uma forma até de aplicação, como que seria? A gente poderia fazer uma dramatização, como se fosse uma aula. Então, eu vou trabalhar isso com vocês hoje de uma forma gradativa. Vamos ver se nós conseguimos gradativamente, aos poucos, para que vocês possam ir entendendo essas tendências que surgiram no século XIX, sob a influência das ideias da Revolução Francesa, em 1789, né, que são as tendências pedagógicas liberais, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos começar. Então, nós vamos falar dessas tendências pedagógicas no Brasil. As tendências pedagógicas brasileiras foram influenciadas pelo movimento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do país. Por quê? Bom, a gente vai começar principalmente falando de dois grandes professores que também são escritores, né? Têm as suas produções, que é o Saviani, Demirval Saviani, e Libânio, que é um grande escritor também que escreve sobre didática. Eles propõem a reflexão sobre essas tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira, elas se dividem em duas grandes linhas de pensamento. Então, nós temos, como eu já falei anteriormente, que eu acho que talvez só para hoje a gente trabalhe só as tendências liberais. E temos as tendências progressistas. Então, são duas grandes linhas de pensamento, segundo esses autores, né, que são tendências liberais e tendências progressistas. A tendência liberal, essas tendências, como eu já falei inicialmente, elas surgiram no século XIX, sob a influência das ideias da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, onde ela falava de igualdade, liberdade e fraternidade. Elas também receberam contribuições do liberalismo no mundo ocidental e do sistema capitalista. A ideia era manter o saber como instrumento de quê? De poder entre dominador e dominado. Essa era a ideia, porque a gente às vezes pensa assim, tendência liberal, porque liberal para a gente, quando a gente fala, fulano é liberal, a gente pensa que essa pessoa é o quê? Uma pessoa muito avançada, aberta, né? Mas a gente vai explicar isso depois. A tendência liberal, gente, ela se divide em 4 tendências. Tendência tradicional, tendência renovada progressista, tendência renovada não diretiva e tendência tecnicista. E as tendências progressistas, elas se dividem em tendência libertadora, tendência libertária e tendência crítico-social dos conteúdos.
Tendências liberais. O que seria tendências liberais? Liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas como uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Então, na realidade, qual era a ideia? Era manter o saber como instrumento de poder entre dominador e dominado. Se a gente for pensar, né, isso ainda impera até um pouquinho nos dias de hoje, não é verdade? Então, a gente vai falar dessa primeira tendência liberal, que é uma bem conhecida, acho que por todos. Foi a primeira a ser instituída no Brasil, por motivos históricos. Essa tendência ela vai surgir no Brasil, principalmente porque a gente pode se reportar nessa época desde os jesuítas. Qual era o principal objetivo? Bom, primeiro os jesuítas chegam ao Brasil, né, no primeiro governo geral, né? Vamos voltar na história, acho que foi Tomé de Souza. E chega o padre Manuel de Nóbrega, e junto dele depois, mais tarde, um pouquinho, chega José de Anchieta. Então, os jesuítas, inicialmente, o que eles pensavam? Eles pensavam em catequizar os índios para que eles pudessem expandir, né, o catolicismo, já que o protestantismo estava em alta na época. E com isso, o que aconteceu? Os índios, eles não queriam perder toda a sua vivência, né? O seu modo de viver, eles não se acostumavam a esses costumes. Então, ficou difícil para eles catequizarem. Então, um tempo depois, eles passaram a fazer o quê? Passaram a ensinar aos filhos dos burgueses, né? Principalmente para quê? Para manter o modelo social e político vigente na época, já que os índios não estavam se adaptando a isso, porque era catequizar, aí precisava o quê? Ensinar a ler, escrever, as primeiras letras, o beabá. Mas aí, com o tempo, isso não deu certo, porque índio era muito livre, né? Eles passaram, então, a criar o acesso às escolas era para os filhos dos burgueses. Assim começou, né? Começa daí a nossa tendência liberal tradicional. Começa bem lá em 1500 e alguma coisa. E aí, qual era o papel da escola? O que a escola visava? A atuação da escola consistia na preparação intelectual e moral dos alunos. Devemos lembrar que era uma educação religiosa, então era a moral, a religião, né? E era para quê? Para assumir sua posição na sociedade. Seu compromisso é com a cultura, os problemas sociais que pertencem à sociedade. Então, o papel da escola seria isso, preparar essas pessoas para manter o modelo político-social vigente, assumir o seu papel na sociedade. Então, era tudo muito rígido, né? Como que eram esses conteúdos de ensino? São conhecimentos e valores acumulados pelas sociedades e adultas, né, e repassados aos alunos como verdade. Aí faltou uma palavrinha, pelas sociedades e adultas e repassado aos alunos como verdades. Então, era todo conhecimento, né, que era trazido ao longo da história. Aí eu tenho, mais ou menos, como que era a escola da época. Olha, um professor muito rígido, né, os seus alunos todos ali, e
E havia a rigidez era porque, nesse momento, o dono do saber, que detinha todo o conhecimento, quem era? Era o professor. Aluno não abria a boca para contestar. Ele apenas ouvia e memorizava. Quais os métodos? Os métodos. Eles baseavam-se na exposição oral, verbal, né, da matéria ou demonstração. Tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor. São feitas pelo professor, observado os seguintes passos. Bom, o aluno não participava de praticamente nada. Tudo era baseado na exposição oral, era o professor que detinha todo o conhecimento e o aluno ali só absorvia. Tudo era para ele e ele teria que depois, através da memorização, passar o que foi passado para ele. Ele respondia assim. Então, o primeiro passo seria o quê? A preparação do assunto. Seria a definição do trabalho, a recordação da matéria anterior, despertando assim o quê? O interesse da classe, para despertar o interesse, né? Depois seria a apresentação, as palavras-chave, a demonstração. Associação seria o que eles já tinham, a combinação do conhecimento novo com o que já era conhecido, fazendo o quê? A comparação e depois a abstração. E a generalização dos aspectos particulares chegava-se ao conceito geral e à exposição sistematizada do assunto. Quer dizer, partia do particular para chegar ao geral, né? Do simples para o mais complexo. E a aplicação? Seria a explicação de quê? Dos fatos, a resolução de exercícios, né? E a ênfase a esses exercícios que eram passados na repetição de quê? Dos conceitos, das fórmulas, na memorização, que visa disciplinar a mente e formar hábitos. Quer dizer, a aplicação era mera o quê? Memorização daquilo que eles decoraram, das fórmulas, dos conceitos, dos princípios. Então, essa era a exposição. A matéria ela era totalmente interpretada pelo próprio professor. O aluno não tinha interpretação. O aluno apenas absorvia o conteúdo. Então, era memorizar, tá? Gente, quem não entender, por favor, pode perguntar, tá legal? Então, era assim que era. O método era na exposição oral. Era o professor que dava, que mastigava a matéria. Ele que interpretava a matéria. O aluno não tinha vez nem voz. Será que a gente ainda existe professores assim, minha gente? Que não deixa o aluno abrir a boca na sala de aula? Acho que existe, hein? Existe. Tem gente que não gosta que o aluno pergunte. Não é verdade? Ainda existe. Então, esse era o método. O método era da exposição oral, né? Era a exposição verbal, oral, porque apenas parecia um monólogo, né, gente? O professor só fala, e o aluno só escuta, escuta, escuta. Bom, e como que era esse relacionamento professor-aluno? Predomina na autoridade do professor. Professor é o máximo. Tem que ser respeitado. Que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor começou a aula, autoridade máxima. Então, o aluno tem que ter uma postura,
né? De não ficar conversando, de não ficar falando, até porque a gente sabe que nessa época existiam os castigos, né? Era uma educação muito coercitiva, corretiva. Então, tinha palmatória, tinha outros castigos, né? Então, era bem acirrada. Pressupostos de aprendizagem. A ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de uma outra, a de que a assimilação da criança é idêntica do adulto, apenas menos desenvolvido. O que acontecia? Eles passavam os conteúdos tal qual passava-se para os adultos. E, na realidade, a gente sabe que, nesse momento, criança não aprende igual adulto. Por quê? Porque ela tem as suas fases de desenvolvimento, não é isso? Existem fases de desenvolvimento a serem seguidas. Então, nem tudo pode ser ensinado da mesma forma, assim como a gente vê hoje, por exemplo. Se você vai dar aula na EJA, na educação de jovens e adultos, você não pode infantilizar, porque o adulto já tem um cabedal de conhecimentos, já tem vários conhecimentos prévios, até amadurecidos a mais do que uma criança, certo? Até mesmo a questão da linguagem, né, Mariné? Que, assim, Isso, com certeza. Diferente. Quem está É bem na educação diferente. infantil, no fundamental, Com certeza, é diferente de você trabalhar nas séries iniciais. Você usa um tipo de linguagem para a criança pequena, né, mais amorosa, mais afetiva. Para o pequenininho, então, né, educação infantil é diferente de quando você atua com os maiores. Não leva em conta as características próprias do educando e de cada idade, tá? Então, era diferente. Olha, todas as tendências a gente vai trabalhar no mesmo ritmo. A gente vem falando papel da escola, depois como que era o conteúdo, como era o método, como era esse relacionamento professor-aluno, quais os pressupostos de aprendizagem, né, dentro dessa perspectiva. Professora. Fala, querida. É quem? Andressa? Isso. Aí eu tava pensando assim, nossa, eu já li sobre isso. Já deve ter lido. Aí, porque eu tenho esse livro aqui, olha, Filosofia da Educação. Ah, tem, com certeza. Filosofia. Aí eu abri ele aqui, eu tô acompanhando por ele. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, eu já li sobre isso e agora eu tô aprendendo mais, né? Com a senhora falando. É isso aí. Esse tipo de educação, esse tipo de tendência, vamos lá, que é a tendência tradicionalista, ela é bem tradicional, né? O que vocês acham? Nos dias de hoje, a gente ainda encontra muitos resquícios, né, desse tipo de tendência? Essa tendência tradicional? O que vocês acham? Encontra bastante. Até a forma da gente sentar um atrás do outro é bem tradicional, né? Tradicionalismo, A fila, né, também. Oi? A fila na hora de sair de um ambiente para o outro. Também, com certeza. Tem muito tradicionalismo, né? Porque você pode ver também, ó, as filas, sentar, e isso são coisas que foram ficando, né? Que a gente pode observar que nós estamos em pleno século XXI, mas muita coisa não se modificou, que são resquícios do passado, de lá se a gente for pensar, 500 anos atrás. Olha, lá em 1500 e alguma coisa, com os jesuítas, quando formaram as primeiras escolas, a gente vê que o tradicionalismo ainda impera até em alguns profissionais.
que não deixam o aluno falar nas suas aulas, não deixam o aluno refletir, porque crianças gostam de falar, de trazer conhecimentos para a sala de aula, não é verdade? Se qualquer coisa que você pergunte, às vezes eles nem participaram, mas eles inventam, eles são criativos. Eu lembro de um aluninho que ele sempre falava, eu achava gozado, né? Porque qualquer história, aí eu perguntei, até a professora, porque eu assistia às aulas práticas, eu perguntei para ele, para a professora, se ela falasse de um lugar, ele falava que já tinha ido. Era tudo assim. Aí eu falava assim, bem, ele falou que já foi. Aí ela disse, Marinéia, ele tem uma mente criativa enorme, ele adora falar nas aulas, então tudo ele já fez e ele já participou. Então, na realidade, é isso. Hoje em dia, as crianças gostam muito de participar, mas a gente ainda vê muitos profissionais que às vezes não aceitam essa participação ativa. Tá certo que a gente não vai deixar, a gente tem que ser cuidadosos, né, nessa hora, mas eu acho importante, né, essa participação das crianças nas aulas. E tem professor que não gosta. Eu realmente, às vezes, eu vejo isso. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Deu para entender, gente, como que era? E ainda continua sendo, mesmo que a gente não queira, ainda existe um pouco desse tradicionalismo, ainda, né? Mesmo que a gente pense que não, né? Já começou-se no século XIX, a gente passou com grande força pelo século XX e ainda perduram raízes dessa pedagogia tradicional no século XXI. Marinéia. Oi, amor. Pode falar. Você tinha dito que teve... Deixa eu ver aqui que eu anotei. Teve influências da Revolução Francesa, né? Isso. Mas essa parte, assim, é antes, certo? Elas são liberais no sentido de que, nessa época, presta atenção, qual era a formação que eles queriam? Era uma formação totalmente voltada para educar, para a formação com instrumento de poder, de dominação, de você ter o dominante e o dominado. E a gente viu que, através da Revolução Francesa, a gente pensava na igualdade, na liberdade, na fraternidade, mas numa mudança. Mas isso vem muito lentamente, né? Embora pensa-se, nesse momento, nessas raízes, mas ainda porque você começou a educar, mas educar para o poder, para a dominação. Mas, mesmo assim, foi se esticando, abrindo educação para os demais, que até então não eram assistidos. E durante essa revolução, a ideia era essa. As escolas foram se abrindo, porque até então eram pouquíssimas. As pessoas estudavam em casa, eram preceptoras, mas o mundo foi se abrindo de uma forma geral, né? Mas a ideia ainda era manter como instrumento de poder, mesmo que vá se abrindo as ciências. Depois a gente vai ver na próxima, já vão se pensar na criança de uma forma diferente, vai se abrir um leque de ideias, mas isso ainda é um pouquinho anterior. Mas vamos pegar agora a próxima, que você vai entender, porque vai ser uma tendência que vai falar, que vai trazer para o âmago da educação a criança e não mais o professor. Aí vai ter essa ideia, né, de igualdade, mas uma liberdade, de fraternidade, mas pensando nessa criança, vai ter uma mudança, mas ainda não é o que a gente tem hoje, né? Vamos passar para a próxima. Professora, fala, amor. Naquela parte dos conteúdos, está escrito assim, tipo, eu copiei aqui, todo conhecimento acumulado. Que conhecimento acumulado é esse para as crianças se elas, tipo, não tinham voz? São conhecimentos... Não, aí está faltando um pedaço, eu vi depois, ó.
são conhecimentos e valores sociais acumulados pela história, pela sociedade, entendeu? Ai, não pelas crianças, né? Não, isso, está faltando, eu vou consertar. Mas são tá. os conhecimentos e valores acumulados ao longo da história, né? Aí depois eu vou fazer a costura certa aí. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Tem alguém com o microfone abertinho. Então, a aprendizagem ela é o quê? Mecânica, recorrendo frequentemente à coação, que era a época dos castigos, né? Foi a época, principalmente, né, que as crianças, que surgiu o conceito de infância, que data mais ou menos do século XVII, por aí, depois a gente vai chegar ao século XVIII, XIX, mas as crianças estavam se tornando totalmente mimadas demais, aí eles achavam que tinham que recorrer ao quê? Aos castigos, à coerção. Então, a família também batia-se na família, batia-se também na escola, o professor tinha toda a autoridade. Então, a educação, essa aprendizagem era muito mecânica e tinha que saber, se não soubesse, apanhava. Tinha até uma foto que eu ia até colocar, mas eu não consegui retirar, que era a criança olhando para o lado de fora de uma janela, referente a esse tipo de educação. E o professor ela falava assim, nossa, tem um mundo lá fora. Então, e o professor, volta para dentro de sala, e batendo nas nádegas da criança. Volta para dentro de sala. Então, Marinéia, oi. A gente assistiu um filme que o Ângelo passou, o Danton, e no início do filme a irmã tá dando banho no irmãozinho dela e fazendo ele recitar, se eu não me engano, o direito dos homens e do cidadão, ou a Constituição, não sei. Aí toda vez que ele esquecia alguma coisa, ele esticava a mão para ela ia lá e dava um tapão. Isso. Até ele conseguir memorizar. O que acontecia? Nessa época, assim que surgiu a infância e que a criança começou, todo mundo castigava, até os irmãos, todo mundo apanhava, na realidade. Até as próprias as crianças maiores também apanhavam, mas eles também batiam nos menores. Era tudo assim. Isso aí é característico dessa época. A avaliação se dá por verificações de curto prazo e o reforço geralmente é negativo. De vez de ser um reforço positivo, nessa época eram punições, notas baixas, apelo aos pais, né, para que o aluno estudasse realmente. Então, era assim. É o reforço negativo, né? Às vezes a gente pensa até nesse reforço negativo, às vezes faz uma falta. Que não é mole, não. Punições, notas baixas, apelo aos pais. Curto prazo. O reforço geralmente era negativo. Por quê? Ou apanhava, né? Porque tinha palmatória, né? Tinha outras formas de castigo. As notas. A nota, quando é baixa, é um reforço negativo. Até para a gente, se a gente for pensar, né? Você fez, estudou, se dedicou, às vezes... Para quem não se dedicou, tudo bem, mas para quem se dedica, quando tira uma nota baixa, é um reforço negativo, né? Fica triste. Ai, tirei a nota baixa, eu pensei que ia ser melhor, né? E o apelo aos pais para entrarem junto com esse professor. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência liberal renovada. A tendência liberal renovada manifesta-se por várias versões. Primeiro, a gente tem a renovada progressista, ou recebe o nome também de pragmática, que tem em John Dewey e Anísio Teixeira então essa aqui, vou ter que consertar depois algumas coisinhas, seus representantes mais significativos. E temos a renovada não diretiva,
fortemente inspirada em Carl Rogers, o qual enfatiza também a igualdade e o sentimento de cultura como desenvolvimento de aptidões individuais. Então, nós vamos passar, falar um pouquinho deles, né? Bom, o primeiro é John Dewey. Foi um dos pensadores do século XX mais importantes, filósofo e pedagogo. Esse filósofo ele era norte-americano e defendia a ideia, né, a ideia de a democracia e a liberdade de pensamento. Então, para ele, a democracia e a liberdade de pensamento como um instrumento para a maturação emocional e intelectual da criança. A teoria dele se inscreve na chamada educação progressiva, porque foi um dos seus principais objetivos era educar a criança como um todo. Ele não via a criança em partes, ele via a criança como um ser, né, inteiro. O que importa para ele, ele dizia que o que importava para ele é o crescimento físico, emocional e intelectual. E ele também contribuiu muito, por exemplo, para o uso da experimentação. A experimentação é importante. A criança deveria experimentar. E ele, a todo instante, a sua ideia era exatamente o crescimento físico, emocional e intelectual da criança. Então, ele deu uma nova roupagem a esse tipo de educação. A gente começa a ver que, nesse momento, até porque o John Dewey foi um dos expoentes mais importantes da escola nova, né? Ele era norte-americano, principalmente na América, e essa escola nova, ela trazia no seu âmago o quê? A criança como centro de tudo. E isso era muito importante para a época. Essa escola nova, que também aparece aqui no Brasil, né? As suas ideias foram praticamente introduzidas no Brasil em 1882, através de... Vocês já ouviram falar em Rui Barbosa? Foi através de Rui Barbosa. O grande nome, então, desse movimento da escola nova na América foi John Dewey, como eu já falei, que influenciou quem? A elite brasileira com esse movimento. A escola nova, gente, ela foi um movimento de renovação do ensino. Por que renovação do ensino? Porque era esse ensino tradicionalista. Ela era contra tudo isso aí, principalmente as punições. Esse ensino arcaico, né? E a renovação desse ensino, ele foi especialmente forte e tomou forma na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. A gente fala na América, né? Mas foi praticamente nos Estados Unidos e também no Brasil. Marinéia, isso que você está falando é dentro da progressista pragmática? Isso, eu estou falando porque é dentro dessa progressista que a gente vai ver uma forma diferenciada, porque é um momento de muita conturbação, principalmente porque estavam surgindo muitas ciências novas, principalmente a psicologia, porque a gente vai ver que tanto a não diretiva, que a gente vai ver depois, ela vai ter uma abordagem totalmente voltada para a psicologia. Mas como esse John Dewey, ele foi o grande expoente, né, da escola nova, e Anísio Teixeira, que é o próximo, que a gente depois vai falar um pouquinho, que também teve uma grande importância também, né, com essas ideias, né,
trouxe também, né? Também participou do movimento dos pioneiros da educação no Brasil. Então, isso é muito importante para a gente. Até para a gente entender essa mudança de mentalidade. Você sai de uma pedagogia totalmente tradicional. Mas a partir de quê? Como que foi surgindo? Por as ideias novas que foram surgindo e principalmente pelo aparecimento das ciências novas que estavam surgindo na época. A psicologia, a biologia, né? Tantas ciências novas, sociologia. Então, todas elas fizeram sair uma visão de mundo diferenciada e começaram-se a, principalmente, acreditar que a educação é o exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade mais democrática. Eles pensavam nisso. Que através da educação, como a gente fala até hoje, né? O que pode melhorar um país inteiro, uma cidade inteira? É a educação. E isso eles já pensavam, né? Nessa época. Paradis, ele dizia, gozado que ele falava assim, que para ele a escola não pode ser uma preparação para a vida. Ele dizia isso. E sim a própria vida. A escola é a própria vida. Então, são as palavras de Dewey. E essa escola nova, gente, tinha algumas características que são importantes. Eu vou falar, mas depois eu vou montar um textinho e vou botar para vocês, tá? Não se incomodem, mas eu vou dar um texto desse para colocar lá para vocês. As características da escola nova era o quê? Centralização do processo de aprendizagem nas necessidades das crianças. Atenção à individualidade de cada aluno, respeito à diversidade, integração da aprendizagem escolar com os conceitos sociais importantes, incentivo à reflexão, à observação e ao pensamento crítico. Então, mudou-se um pouco aquela visão de tradicionalismo. Aí que a gente vai começar aos pouquinhos, né, de acordo com cada realidade. E isso é importante para a gente, né, de uma forma geral, porque a gente começa a fazer uma trajetória de como que era esse tipo de educação, uma trajetória de como que foi, aos pouquinhos, a gente chega ao que a gente tem hoje em termos de educação, porque a de hoje é a crítica social dos conteúdos, né? É aquela que pensa numa escola democrática, com a participação de todos, que a gente vai chegar a falar depois. Bom, professora, Oi! Aconteceu logo depois, Ariane. Fala, querida. Aconteceu logo depois da tradicional, porque essa renovada realmente, assim, mudou tudo, né? Muda tudo. Mas exatamente porque ela entra a partir do momento que ela vai em contraposição a todas essas ideias, né? Dos castigos, desse tipo de educação onde somente o professor poderia falar, entendeu? Ela veio para reformular, embora... Foi um progresso, né? Foi um progresso para a época. Embora ainda existe, ainda no século XXI, a gente não pode dizer que não existe ainda resquícios, né, dessa pedagogia tradicional. Entendi, obrigada. Anísio Teixeira, gente, olha, todo mundo fala de Paulo Freire, vocês já ouviram falar bastante de Paulo Freire, não já? Eu já fiz muito trabalho sobre ele, professora, é muito bom. Mas eu vou dizer para vocês, olha, Anísio Teixeira, esse aí foi o cara, eu acho. Ele idealizou, eu considero ele, assim, ele vai marcar a nossa educação do século XX. Por quê? Gente, a educação ela sempre foi de elite. E ele foi o inventor da escola pública no Brasil. Propôs e executou o quê? Medidas para democratizar o ensino brasileiro e defendeu a experiência do aluno com base do aprendizado. Gente, olha que importância esse cara teve, esse educador teve, né?
porque até então ninguém só estudava os filhos das famílias mais abastadas. Então, a escola pública é algo muito recente nesse país, se a gente for pensar, né? Do século XX. Foi o pioneiro também na implantação das escolas públicas de todos os níveis. Muitas das suas ideias são inspiradas na filosofia do seu professor. Adivinha quem era? John Dewey, de quem ele foi aluno ao fazer o curso de pós-graduação nos Estados Unidos. Ele trouxe as ideias dele, né? E deu prosseguimento, né? Por isso que foi tão importante. Ele nasceu na Bahia, né? Ele também defendeu os pressupostos da escola nova, que tinha como princípio desenvolver o quê? O intelecto, né? E essa capacidade de julgamento, em preferência, a memorização. Porque até então tudo era memorização, né? Mas agora não. O aluno teria que desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de julgar as coisas, ele teria vez e voz. Bom, e tem mais umzinho aqui que eu acho muito importante, porque a gente vai falar dele na tendência renovada, que é a não diretiva, né? Que é Carl Rogers. Já ouviram falar em psicologia? Já? Umazinha aqui, eu acho que é a Andressa. Já ouviu falar de Carl Rogers? Max Weber. Então, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Um psicólogo norte-americano que trouxe, através de seus estudos, a abordagem centrada na pessoa. Então, a sua metodologia é chamada de não diretividade, porque era um método, né? Era um método, mas era não estruturante do processo de aprendizagem, pelo qual o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno. O professor, ele dirige o aluno para as suas próprias experiências, mas ele não pode, de forma nenhuma, interferir nessa aprendizagem do aluno. Até porque o aluno tem que se autodirigir, ele não tem que dar nada pronto para esse aluno. Então, ele foi muito importante nessa teoria que a gente vai ver hoje também, nessa tendência, né? Ele propõe a sensibilização, a afetividade e a motivação como fatores atuantes na construção do conhecimento, coisa que não tinha, gente. Vamos para o tradicionalismo. Existia isso? Não existia. Então, um elemento novo vai surgir através de uma ciência nova que surgia na época, que era a psicologia. Ele dizia também que toda pessoa era capaz de controlar o seu próprio desenvolvimento e que ninguém podia fazer isso por ela. Ele foi muito importante. Agora vocês podem ver que, olha, ele nasceu em 1902 e morreu em 1987. Ele morreu no século XX. Né? Nasceu no século XX e morreu no século XX. Mas ele foi muito importante dentro dessa teoria que a gente ainda vai ver. Eu coloquei os 3 principais, né? Porque o Carl Rogers vai entrar um pouquinho depois na outra teoria e agora a gente vai começar a falar delas, porque eu queria botar o retrato deles, a foto, para a gente, quando a gente fala e não vê a foto, às vezes a gente fica assim, como que seria, né? Por isso que eu gosto de colocar, de vez em quando eu coloco. Vamos lá. A tendência liberal renovada progressista. O papel da escola. A finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e para isso ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Olha só, já é uma forma diferenciada da gente ver, ó, retratar a vida, retratar a forma de de trabalhar em sala de aula. Então, você teria que retratar a forma de se trabalhar na sala de aula.
não seria mais aquele ensino totalmente voltado para a memorização, mas adequar as necessidades individuais dos alunos ao meio social. Trazer esse meio social, retratar a vida, os acontecimentos, né? Tudo que acontecia no cotidiano, levar também para a sala de aula. Aí tem a figura, né? A tendência renovada vem mudar a educação, mesmo sendo liberal, não é mera transmissão. O aluno é o centro da pedagogia da ação. O seu nome completo é renovada progressista. Isso aí é um vídeo, mas eu não consegui colocar esse vídeo. Mas assim que nós retornarmos, eu gostaria que a gente assistisse, porque ele vem tipo, né, trovas, vem com vários versinhos. Qual é o nome que a gente dá? Esqueci. Rimas? Não são rimas, não. Tem uma palavra parecida que a gente sempre faz. Vem rimando, não deixa de ver. Mas é muito interessante porque vem contando a história de como que ela aconteceu. Conteúdos de ensino. Os conteúdos de ensino são estabelecidos... Peraí, só um minuto. Mariné, deixa eu só copiar lá o acesso para depois... Deixa, amor. É muito bacana. Acessar lá para ver. É do YouTube. Tem esse, tem outro que eu também coloquei. Acabei. Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados racionalmente. Trata-se de aprender a aprender, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Nesse momento, qual é a importância? É o aluno aprender a aprender. Porque até então, o que a gente via era apenas memorização, não é verdade? Anteriormente era memorização. Mas agora não, ele está em contato, ele vai desenvolver... Olha, vai ter uma diferença entre uma e a próxima que a gente vai estudar. Essa aí vai dar muito valor aos processos mentais e habilidades cognitivas. Todas a nível de quê? De conhecimentos, né? De conceitos, dele aprender conceitos, definições, né? Então, ele tem que aprender a aprender. E ele só vai aprender fazendo. Então, qual é a ideia, qual é o método de ensino? A ideia é aprender fazendo, experimentando, observando, né? Então, esse aprender fazendo está sempre presente. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas. Olha a diferença. Lá no tradicionalismo, o que acontecia? O aluno apenas recebia mastigado, porque quem interpretava tudo era o professor, não é verdade? Aí não, ele tem que aprender fazendo, experimentando, observando, passando por experimentos, né? Pesquisando. Então, esse aluno já vai ser um aluno que vai pesquisar, que é um pesquisador, que vai experimentar, né? Que vai solucionar problemas, coisas que não existiam. Embora os métodos variem, as escolas ativas ou novas, de Dewey, aí surgem aí outros adeptos da escola nova, Montessori,
De Crowley, Cousinet e outros partem sempre de atividades adequadas à natureza do aluno e às etapas do seu desenvolvimento. Então, a criança passou nesse momento a ser vista como um ser em desenvolvimento, com características próprias, etapas próprias de desenvolvimento. Graças a todos esses educadores, né? O Dewey, a Montessori também tem um trabalho enorme desenvolvido, né? Principalmente ela falava que a gente deveria trabalhar na atividade do aluno, o aluno deveria trabalhar individualmente às vezes para ele poder se conhecer e conhecer o trabalho dele baseado na atividade dele e assim vai. Então o método, gente, vai ser sempre aprender fazendo, baseado em quê? Na experimentação. E com isso ele ia desenvolver a sua parte cognitiva, né? Seu intelecto. O que era esse relacionamento, então, professor-aluno? Não há lugar privilegiado para o professor. Qual a diferença da tradicional? Quem que tinha um lugar privilegiado? Era o professor. Professor. Aqui, não mais. Antes, seu papel... Toda hora vem aqui que a internet está instável. Seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Se intervém, é para dar forma ao raciocínio dela. Aí ele já está de um papel diferenciado, ele auxilia essa criança. A disciplina surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Aí vocês já estão vendo que precisa ser o quê? Ser conversado, né? Mostrar os limites. É igual quando a gente vai dar pegar uma turma nova, né? Eu acredito que todos os professores, quando chegam, vai conhecer a turma, procuram mostrar um pouquinho de como que ele gosta que seja o trabalho, que seja o seu trabalho naquela sala durante o período que ele vai atuar, né? Então, a gente vai ter que estipular o quê? Os limites, né? Da vida em grupo. Como que tem que ser isso? Quais são os limites que nós podemos ter, né? Para que a gente possa ter uma boa convivência. É importante o relacionamento positivo entre professores e alunos. É a vivência, o quê? Democrática. Então, foi um pulo, como disse a Ariane. Acho que a Ariane falou, foi um pulo, né? A gente saiu de uma parte tão tradicional, com essas mudanças que foram trazidas ao longo das novas ciências, né? Da nova maneira de ver a criança, que fez com que mudasse totalmente de um tradicionalismo, né, para a criança voltar a ser centro do processo ensino-aprendizagem. Epa! Deixa eu voltar aqui. Pressupostos de aprendizagem. A motivação depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e dos interesses dos alunos. Então, eles precisam ser o quê? Incentivados, motivados, estimulados a resolver situações, problemas, a experimentar. Então, aí tem um papel desse professor, né, que vai auxiliá-los nisso. Assim, aprender se torna uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas o meio estimulador. Então, os alunos vão, aos poucos, né, tendo a sua autoaprendizagem. Não é mais algo mecânico, como era na tradicionalista. Agora foi. Agora ela deu uma travada. Bom, agora a gente vai ver a diferença dessa tendência liberal renovada, não diretiva, para que a gente viu anteriormente, né? Qual
o papel da escola? Acentua-se nesta tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pelo qual deve ser mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os problemas pedagógicos e sociais. A outra já se preocupava mais com problemas pedagógicos e sociais, que era o desenvolvimento cognitivo, né, do aluno, aprender fazendo. Aqui não, ela já vai se basear, principalmente porque ela tem como destaque que é o Rogers. Então, ela já vai se basear mais, vai ter uma preocupação mais com a formação de atitudes, né? Tudo voltado muito para a psicologia. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança de dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Então, ele tem que se sentir que ele está bem naquele ambiente, que aquele ambiente é favorável para ele. Então, rapidinho aqui. Que esse ambiente é favorável. Então, a gente tem como destaque Carl Rogers. Carl Rogers, ele se destaca, como a gente já falou, né, porque foi super importante esse psicólogo. Ele considerava que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada, mas o mais importante para ele era favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Ele já vai pensar mais na pessoa em si, né? De como que ela está naquele ambiente, de como que está sendo aquilo para ela. É até interessante, né? Se a gente for observar, às vezes a gente pensa muito no ensino, como ele diz ali, no ensino como uma atividade excessivamente valorizada. Mas a gente tem que saber também como que a pessoa que está ali, como que está o desenvolvimento dela, a realização pessoal, se ela está gostando de estar ali naquele ambiente. Tem muita coisa por trás disso. Dá para a gente refletir sobre isso, né? Conteúdos de ensino. A ênfase que esta tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação torna secundária a transmissão dos conteúdos. Então, o mais importante vai ser o desenvolvimento das relações que são estabelecidas naquele ambiente, do que a própria transmissão dos conteúdos. Ela vai fazer sempre um ênfase mais voltado para a pessoa, para como que ela está ali, sempre voltado para o sentimento, para a afetividade, como que ela está ali naquele momento. Método de ensino. Os métodos usuais, eles são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Roger explicita algumas características desse professor facilitador, que é o nome que ele dá. Aceitação da pessoa, do aluno, capacidade de ser confiável, receptível e ter plena convicção na capacidade de autodesenvolvimento do estudante. Então, é aquele professor, se a gente for imaginar, aquele professor compreensivo, que aceita todo o seu aluno como ele é, né? Que ele tem a capacidade de ser confiável, do aluno confiar nele, ser receptivo, né? Que confia de que na realidade ele vai conseguir, que ele vai avançar, que a criança vai avançar, que o aluno vai avançar no seu conhecimento. Então, esse professor, ele é chamado de professor facilitador, é aquele facilitador da aprendizagem, mas é aquele que aceita realmente seus alunos como eles são. E entendendo, na realidade, que cada um tem o seu momento. É isso que a gente vê muito, né?
às vezes o professor fica... A gente tem essa forma de ficar em aflição, porque uns aprendem e outros não aprendem da mesma forma. Mas, na realidade, o que acontece? Cada um tem o seu momento. E a gente tem que aceitar cada um dentro desse momento, né? Cada um tem a sua hora, tem o seu momento, tem o seu insight de aprender. Relacionamento professor-aluno. A pedagogia não diretiva propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade através de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. Então, nesse momento, o professor, ele vai ser um especialista de relações humanas. Por que um especialista de relações humanas? Porque é ele que vai garantir o quê? O clima, né, de relacionamento pessoal autêntico, vai ausentar, ele pode ausentar-se, né? É a melhor forma de respeito e a aceitação plena do aluno. Toda intervenção nessa tendência, ela é considerada ameaçadora, inibidora de aprendizagem. Então, o professor, ele tem que ser um especialista de relações humanas, ele tem que garantir o clima de relacionamento na sala de aula. Um clima de relacionamento que possa fazer com que esse aluno realmente aprenda. E para isso ele tem que o quê? Tem que ter experiências que sejam o quê? Significativas para esse aluno. Tem que passar experiências que sejam significativas, que permitam ele desenvolver as suas características, a sua personalidade, a sua forma as suas atitudes, a forma de agir. Pressupostos de aprendizagem. A motivação é um ato interno. A busca da autorrealização. A valorização do eu. Aprender, portanto, é modificar suas próprias percepções. Daí que apenas se aprende o que estiver significativo relacionado com essas percepções. O aluno só vai aprender mediante aquela percepção, né, que ele tem. A avaliação escolar perde inteiramente o sentido, privilegiando o quê? A autoavaliação. Da forma como, quer dizer, a avaliação nesse momento, nessa tendência, ela não é tão importante, mas sim a autoavaliação desses alunos, de como que eles aprenderam, de como que eles se sentem, né? Eles colocarem para fora o que eles estão sentindo, como que eles sentiram aquele conteúdo, como que eles realmente aprenderam. Há uma diferença muito grande de uma tendência para a outra, né? Porque, na realidade, elas são, embora ambas sejam, tendências progressistas, né? Renovadas, né? Mas uma vai passar pela parte cognitiva, dá uma atenção maior à parte cognitiva e a outra não. A outra já passa pela parte mais da pessoa, mais das atitudes, mais do relacionamento, mais dela aprender mais dentro da questão do sentimento. É totalmente voltada para o lado psicológico, o lado do ser humano, né? De você entender o seu aluno do outro lado, o outro lado da moeda, que é diferente. Aí a gente tem também, eu acho que a gente vai até hoje, não sei nem que horas, 20 e 18,
a tendência liberal tecnicista. Essa é interessante porque a tecnicista, ela passa por uma época que o nosso país estava no desenvolvimento das indústrias dentro do país, a década de 60, por aí. E ela vai dar um enfoque muito diferenciado, né? Porque ela, nessa época, ela estava atendendo às exigências da sociedade industrial que estava se instaurando dentro do Brasil. Ela surgiu no século XX, né? E no final dos anos 60. E ela tem como objetivo o quê? Se adequar aos modelos de produção do sistema capitalista. Já é uma forma diferenciada, né? Nessa tendência, o mais importante é o aprender a fazer. Então, o nosso aluno, nesse momento, é aquele aluno que tem que aprender a fazer. Porque a gente precisa de quê? De mão de obra para a indústria. Então, a gente tinha que formar pessoas para trabalharem nas indústrias. O seu princípio, então, vai ser o quê? A racionalidade, eficiência e produtividade. Agora, o mais interessante é que essa tendência liberal tecnicista, ela foi adotada pelos militares no período da ditadura militar. Tá? Ela é desse período, porque foi o período que, principalmente, a educação estava voltada para o microensino. Então, o que é esse microensino? Era o ensino que você trabalhava com as fábricas, o desenvolvimento era um método que ensinava a rever, refletir e ensinar. E você tinha turmas pequenas, né? E aquele aluno que iria produzir alguma coisa, ele tinha que aprender ali junto com o seu professor, igual eu costumo falar que essa tendência liberal tecnicista é muito Senai. Vocês já ouviram falar do Senai, né? Sim? Então... Gente, eu estava pensando nele até. Oi? Então, é muito Senai. Eles trabalhavam com o quê? Cursos pequenos, né? Mas que você aprende a fazer alguma coisa. E também está muito atrelado, eu costumo também falar dos cursos técnicos, que a gente lembra muito curso técnico. Por exemplo, o auxiliar de enfermagem. Eu sei porque eu fui diretora de curso, né? De curso técnico durante uns 3, 4 anos, lá em Maricá. E o que tem o curso técnico? Ele te ensina, por exemplo, auxiliar de enfermagem, né? Ou técnico de enfermagem. Ele te ensina como que você não é um enfermeiro formado em universidade. Então, tem uma diferença de quem que faz enfermagem mesmo, curso, e tem o técnico. O técnico, ele tem que aprender uma série de coisas, que são coisas pequenas, mas que são importantes para o trabalho dele, não é verdade? Ele tem que aprender, por exemplo, se ele vai ser um auxiliar ou técnico, ele tem que aprender a forrar uma cama direito. Tem todo um passo a passo, né? Tirar sangue, várias coisinhas. E, na realidade, exatamente... São coisas assim, são cursos muito curtos, mas que você tem que saber, por exemplo, antigamente existia um curso, um Instituto Universal Brasileiro. Alguém lembra disso? Marlene, você tem que lembrar. Instituto Universal Brasileiro. Lembra ou não? Eu lembro. Eram os cursos que eram dados e que você fazia à distância. Eram cursos à distância, né, Marlene? Existiam vários cursos de eletrônica, datilografia, um monte de coisa. Tinha muita coisa. E esses cursos, eles eram cursos de pouco tempo, né?
Mas o mais importante é que eles trabalhavam em cima de algo chamado instrução programada. O que é instrução programada? Tinha várias questões, é uma organização, né? Você tem uma organização de textos com perguntas e respostas, que você, ao mesmo tempo que você vai respondendo, você vai vendo se você acerta. Isso tem muito nesses cursos assim, de Senai, é uma instrução, já vem, tipo módulos, né? Quem que já estudou por módulos? Os módulos, por exemplo, também fazem parte dessa tendência, porque através dos módulos a gente estuda uma parte de determinado conteúdo que vai sendo fatiado, não é verdade? Assim no curso técnico, tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, mas você vai fazendo aos pouquinhos. Mas então, esse ensino, ele dizia que o homem tinha apenas que produzir. Essa tendência dizia isso. Professores e alunos, eles não eram valorizados, porque nessa tendência, gente, se valorizava as indústrias, a tecnologia e o capital. O professor, ele passava o quê? As verdades científicas para os alunos. Ele tinha que seguir isso. Agora vamos dar... Falei uma réplica um pouquinho, agora vamos ver. Qual o papel da escola? Em um sistema social funcional e harmônico, a escola atua através de técnicas específicas, como modeladora do comportamento humano, com o objetivo de integrar os indivíduos à máquina dos sistemas social global. Então, aí a gente tem Skinner. Vocês já ouviram falar de Skinner em psicologia? Sim. John Lott Skinner. Quem quer falar um pouquinho? Quem foi Skinner? Ele é responsável pelo quê? Estímulo, resposta, reforço. Não é isso? Estímulo, resposta, reforço. Estímulo, resposta, reforço. Foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorismo, que quer dizer o quê? Estuda o quê? O comportamento humano. Behavior significa comportamento. Aí eu até coloquei que isso aí também é interessante, eu quero passar para vocês, que é uma engrenagem, né? O homem, ele, nessa época, a gente precisava, como a gente não tinha uma tecnologia assim, muito desenvolvida, mas cada um tinha a sua tarefa, né? Um apertava o parafuso, o outro colocava... um colocava o parafuso, o outro apertava, cada um tinha uma função. Era a época da tecnologia, da máquina. A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Essa época aí, mais à frente um pouquinho, a gente vai ter uma lei, né, que veio reformular o ensino de primeiro e segundo grau, que era 5692, 5692. Então, essa lei, ela veio instituir, né, o ensino, praticamente trouxe uma reformulação do ensino dentro do país. E houve muitas modificações. E principalmente, pensando, né, nessa mudança nas indústrias que estavam... aparecendo, que todo mundo teria que sair com uma habilitação profissional, mas só que o país não estava preparado para isso, né? Porque faltava de tudo, né, nas escolas, como que ia ter laboratórios, como que ia ter isso, ia ter aquilo, um laboratório grande. Então, foi um grande fiasco, na realidade. Mas o governo queria, porque era época de ditadura, né? Fica a cargo
da educação escolar administrar o processo de obtenção de conhecimentos úteis, necessários e específicos, atitudes e habilidades do educando. Conteúdos de ensino são as informações, princípios científicos, leis, estabelecidos numa sequência lógica e psicológica por especialistas. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Os conteúdos decorrem, assim, da ciência objetiva, eliminando-se qualquer sinal de subjetividade. Então, o professor ele tinha que passar os conteúdos da ciência, né? Aquilo que era importante naquele momento para que o aluno assumisse o seu cargo, né, na produção. O material instrucional encontra-se sistematizado em quê? Em manuais, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais. Foi nessa época aí também que a gente vai ver que vai surgir o retroprojetor, que nem existe mais, né? Porque agora é mais chique. Agora nós temos o quê? Data show, né? A gente tem o data show, tem a lousa digital, a gente tem muitas outras coisas, né? Mas nessa época vão surgir esses dispositivos, né? Que a gente vai ter a TV, o rádio, que também são outros dispositivos, né? Marinéia. Fala. Isso quer dizer que, assim, as matérias que eram ensinadas, no caso, eram direcionadas para a questão da profissão, do que eles exerceriam? Exato, não tem como era para produzir. Português, isso, por isso que eles tinham módulos, manuais. Geralmente, por exemplo, quem conhece o Senai, eles dão uns cursos muito curtos para preparação do pessoal para o trabalho, né? Então, eles às vezes são módulos, né? São mini cursos, mas para preparação, porque precisava de mão de obra urgente, porque no país, nessa época, no Brasil, estavam sendo instaladas várias indústrias e precisava de mão de obra urgente. Então, era para a demanda daquele momento. Mas isso não ficou muito tempo, não, né? Porque logo depois aparece uma nova tendência. Quais os métodos de ensino? Marinéia. Oi. Fala aí. Esse sistema de ensino, então, ele era voltado para os adultos ou para as crianças? Para ambos, na realidade, porque era a formação da época, mas prevalecia muito mais para os adultos, porque precisava de mão de obra, né? Começava-se precisando de adequar, né, de trazer um leque maior de indivíduos para a produção. Então, era um ensino baseado principalmente, por isso que eu dou o exemplo do Senai, porque as pessoas iam para lá porque teriam sair mais rapidamente para o campo de trabalho. Ô, Marinéia. Oi. E era gratuito a época? Na época? Sim. Gratuito. Porque havia necessidade de mão de obra. Bom, métodos de ensino. Consiste nos procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informações. Então, quais os procedimentos e as técnicas necessárias, né, para que possamos passar esse conteúdo? Então, aí a gente tinha os manuais, os livros didáticos, as instruções programadas. Isso depois eu vou mostrar para vocês como que era uma instrução programada. Eu tenho um livro que ainda tem uma instrução programada de como que o aluno poderia estudar sozinho. É a autoeducação. Ele tem um texto e dali ele iria tirando as respostas e ele mesmo iria fazendo a sua autocorreção.
Isso se chama instrução programada, é dar um texto e você ia se corrigindo. Se você errasse, tinha a resposta para você se corrigir. Mas são cursos muito mais, são mini cursos, né? São módulos. Se a primeira tarefa do professor é modelar respostas apropriadas aos objetivos, quando a gente fala, eu estou falando objetivos instrucionais, mas não expliquei, são objetivos comportamentais, né? A principal é conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino. Daí a importância da tecnologia educacional, porque tudo está voltado para quê? Para a máquina, né? A tecnologia entrando aí. Então, você ensinava através dos recursos audiovisuais que a gente teria no momento, né? Que são esses recursos que a gente teria, no caso, a gente tem a TV, o rádio, a gente tinha o computador, que é um pouco mais recente, né? Mas ainda existe, né? Hoje você pode fazer qualquer curso que você quiser online, né? Pelo computador, e você faz em pouco tempo. Mas é uma tecnologia educacional. A tecnologia educacional é a aplicação sistemática de princípios científicos, comportamentais e tecnológicos a problemas educacionais em função de resultados efetivos, utilizando uma metodologia e abordagem sistêmica abrangente. Então, essa tecnologia educacional era o mais importante na época. E, geralmente, a gente era a instrução programada que era utilizada, porque era mais rápido do aluno aprender e ele mesmo ir se autocorrigindo. Assim que eu puder, eu vou mostrar para vocês como que é uma instrução programada. Eu vou ver se eu consigo tirar uma xerox e mostrar como, por exemplo, objetivos de ensino. Eu tenho uma instrução programada que te ensina o que é objetivos de ensino. Aí você estuda sozinha e você consegue ver o resultado, entendeu? Você vai aprendendo sem precisar, às vezes, de um professor ao seu lado. Qualquer sistema instrucional, há uma grande variedade deles. Possui 3 componentes básicos: objetivos instrucionais operacionalizados em comportamentos observáveis e mensuráveis, procedimentos instrucionais e avaliação. Porque qualquer sistema a gente tem que ver, tem que ter os objetivos que você quer atingir, né? E que se eles são mensuráveis, são passíveis de nota, né? Procedimentos instrucionais, o que você quer que aquele aluno aprenda, né? O que você quer que ele faça e, no final, você tem que avaliar. Isso tinha que ter nesse conteúdo, que era passado, seja no curso, nos mini cursos. No mini curso, o que acontecia? Quando eles falam mini curso, módulos eu expliquei para vocês. Por exemplo, é uma parte inteira de um conteúdo que é fatiado. Então, você vai estudar nesse primeiro módulo isso. No segundo, isso, e no terceiro, outra coisa. Aí você estuda aos pouquinhos. Isso é um módulo. Agora, o mini curso eram várias pessoas, vamos dizer assim, futuros professores, mas que tinham um professor e que ele iria atuar ali, fazendo alguma atividade referente ao que ele estava estudando, e teria também uma classe, a classe não poderia ser muito grande, tem que ser uma classe pequena, e os outros alunos estariam junto com ele assistindo o que ele estaria explicando e expondo acerca sobre aquele conteúdo que ele iria trabalhar. E quando acabasse aquela aula, eles iriam fazer uma análise do que eles acharam da aula, junto com o professor da classe, e dizer o que eles acharam, o que poderia ser melhorado sobre aquele assunto que foi estipulado ali, naquele momento. Isso era feito nos mini cursos. Ele trabalhava, né, em função do assunto ou do curso que eles estavam fazendo, mas isso sempre
era feito. Agora, geralmente, esse tipo de tendência vai mais para o adulto, que é a força motriz do trabalho, né? Precisava de mão de obra urgente, então pensou-se nesse tipo de tendência. As etapas básicas do processo ensino-aprendizagem são estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, análise da tarefa de aprendizagem a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução, executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas correspondentes aos objetivos. Por isso que eu estou falando, a gente só entende o que é uma instrução programada quando a gente tem ela e a gente vê esses passos nela. A forma de se trabalhar, né? Você tem toda uma etapas a serem seguidas. Aí fica fácil. É igual você... Isso aqui é mais ou menos parecido, sabe com o quê, gente? Um manual. Você, quando tem que montar alguma coisa, não tem um manual? Assim também, esse tipo de instrução programada. Tem um manual e ali você vai vendo passo a passo o que você tem que fazer até construir, digamos, você quer montar um porta... para botar a televisão, como que é o nome? Um giravisão, né? Mas aí você tem que seguir o passo a passo. Assim também seria, né? Eu estou fazendo assim para vocês entenderem melhor. O essencial da tecnologia educacional é a programação por passos sequenciais, empregada na instrução programada, nas técnicas de microensino, os multimeios, os módulos, que eu já falei. Os multimeios são exatamente o que você vai utilizar. Eu até já falei, televisão, rádio, são os nossos multimeios. E como que é o relacionamento professor-aluno nessa técnica? São relações estruturadas e objetivas com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um instrucional eficiente e efetivo em termos de resultado da aprendizagem. Ele apenas administra, né? Ele está ali para aquilo. É como se ele fosse um instrutor. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. Ele é apenas o elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. É igual você entrar numa sala, quer ver? Tem muito... quer ver? Existem uns locais que dão aula de informática. Quem está ali é um instrutor, não é verdade? Você tem que seguir, às vezes você tem as instruções, mas quem está ali é um instrutor que vai ensinando passo a passo de como que você entra no Word, como que você faz isso, que você faz aquilo, porque ele é um instrutor, tá? Ele passa, ele faz a transmissão apenas do conteúdo, conforme o instrucional que ele tem, entendeu? Então, é isso que acontece. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, tá vendo? Ele é um instrutor. Ele só vai aplicar aquele manual, sendo sua prática extremamente controlada. O aluno é um indivíduo responsivo, ele dá resposta, não participa da elaboração do programa educacional, mas ele tem que aprender. Ambos são espectadores frente à verdade objetiva. Porque o que está ali, que pressupõe, né, é a instrução, é a máquina, é a tecnologia que está sendo aplicada. Pressupostos de aprendizagem. As teorias de aprendizagem que fundamentam a pedagogia
tecnicista, dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar efetivamente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso do reforçamento das respostas que se quer obter. Por isso que entra Skinner, estímulo, resposta, reforço. É igual você aprender a lidar com a máquina, né? Como eu falei do computador, você vai para uma aula, aí você não aprende aquele dia, é igual o celular. Você entra no seu celular, você não sabia entrar no Zoom, mas aos pouquinhos você vai aprendendo a lidar com aquele celular, com aquela máquina, você já vai mexendo numa coisa, vai mexendo na outra. Assim, também quando eu falo da aula de informática, que você tem um instrutor, você tem ali um guia, né? Tá ali, tem os módulos para você aprender, Excel num dia, Word no outro, não sei o quê. Então, isso aí também é um exemplo clássico. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso do reforçamento das respostas que se quer obter. Por isso que a gente fala que é Skinner. Estímulo, resposta, reforço. Então, tem que aprender. Assim, os sistemas instrucionais visam o controle do comportamento individual face aos objetivos pré-estabelecidos. Vamos parar aqui. Vou deixar esse slide. A gente tem uma parte maior, né, que a gente precisa. Eu vou ver se eu consigo colocar uma instrução programada para vocês, direitinho, para vocês entenderem como funcionava essa instrução programada. Que vem a resposta, que vem o comportamento que se quer e que você tem que ir atingindo, tá? Na próxima aula a gente começa em pedagogia progressista. Espera aí, não sai não. Marinéia. Oi. Quem está falando? Você consegue colocar, Beatriz, você consegue colocar no AVA para poder, porque eu gosto de imprimir para ir acompanhando e escrevendo. Você consegue Não, vou colocar amanhã. Foi bom não ter colocado. Eu ia colocar, Bia, eu ia colocar hoje, mas o que foi até bom, porque eu já vi 2, 3 errinhos ali, eu vou consertar. Amanhã eu coloco, tá bom? Tá, então tá. Tá bom, então. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, rapidinho. Tem 12 pessoas, eu não sei quem é que chegou depois. Quem chegou depois? Vitória, você chegou. Oi. Você chegou depois. Sim. Foi Vitória e quem mais? Tudo bom? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Você! Querida, tudo bom? Eu fui Vitória, mas não é. Angra, tudo bom? Bom. Quem mais chegou depois? Tem mais uma. Josiele. Eu, professora. Fala, Isso. querida. A minha internet está muito ruim hoje. Aí ficou desconectando toda hora, ficou caindo. Aí eu fiquei saindo e entrando da sala toda hora. Eu não consegui acompanhar, vou ter que assistir depois lá no portal, no AVA. Mas aí, olha só, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando. Tudo que é gravado, eu coloco no AVA, tá? Aí fica a gravação e tudo direitinho, aí você pode gravar depois, pode assistir novamente, tá?